E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de língua portuguesa. Hoje a gente está estudando um pouquinho aí, novamente, com o gênero reportagem. Então, pegue seus materiais, sente-se confortável, que a nossa aula já vai começar. Em aulas passadas, nós já estudamos aí um pouquinho sobre o gênero reportagem, vendo em alguns momentos esse gênero jornalístico, mas o que será a reportagem? Vamos lembrar? A reportagem é um gênero jornalístico, igual como é no caso aí, por exemplo, das charges, como é no caso das notícias, como é no caso, por exemplo, dos artigos de opinião, certo? Essa, entre outros gêneros que a gente pode encontrar nos jornais. As reportagens estão muito ligadas ao gênero notícia, tanto é que muitas pessoas dizem que as reportagens são nada mais do que notícias aprofundadas, ou seja, notícias com mais elementos ali. Só que, na verdade, a reportagem ela é um gênero um pouco mais aprofundado do que isso. Ela não é só apenas uma notícia que foi aprofundada, mas sim tem características próprias dela. E a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre isso hoje também, ok? Quando a notícia ali ela fala sobre a questão de um fato recente que teve alguma relevância, a reportagem ela não precisa se prender ao momento. Ela pode, por exemplo, falar de um evento que aconteceu há 20 anos atrás, sem nenhum problema nenhum. O que importa aí para a reportagem vai ser o assunto a ser desenvolvido, ok? Então vamos ver um pouquinho mais sobre as características desse gênero e, é claro, também alguns elementos da sua estrutura. Vamos lá? Podemos dizer que a reportagem é um texto mais tipicamente jornalista. De fato, quando pensamos no jornalista tipo, imaginamos o repórter a meter-se à estrada, correndo o mundo sempre em cima de acontecimentos, de bloco de notas ou gravador à mão, a investigar, a ler, a recolher dados para depois elaborar a sua reportagem. Com a facilidade com que os jornalistas se movimentam nos nossos dias, a reportagem tornou-se um gênero cada vez mais frequente nos jornais, revistas, rádios e televisão, havendo mais programas e publicações exclusivamente dedicadas a esse tipo de jornalismo direto e vivo. Definição e características globais. É um texto jornalístico elaborado a partir de um fato, presenciado pelo repórter que se desloca ao local. Integra normalmente falas das personagens intervenientes, ou seja, ele inclui ali as falas de alguns entrevistados para justamente dar mais credibilidade e mais aprofundamento ali naquele assunto que está sendo desenvolvido dentro da reportagem. Tem como principal finalidade informar, ou seja, dar conhecimento. Pode incluir passagens emotivas ou poéticas, assim como comentários pessoais do repórter. Diferente aí, do caso da reportagem para a notícia, certo? A reportagem ela dá essa certa liberdade para que o repórter ele consiga aí incluir elementos emotivos, elementos poéticos, ou até mesmo comentários pessoais sobre o evento, sobre o assunto em questão, certo? Já a notícia ela tenta ser o mais imparcial que é possível, tendo visto que, como a gente sabe, não existe notícia totalmente imparcial. Alguma coisa dela sempre vai pender para algum lado. Mas a tendência aí da notícia é justamente essa busca incansável pela imparcialidade. Deixar que seja apresentado apenas os fatos e o leitor, com isso, ele tenta desenvolver aí as suas opiniões. Ok? No caso da reportagem, os fatos vão ser apresentados, mas não vão ser tão relevantes assim quanto no caso da notícia, já que não é um evento recente que está sendo apresentado, mas sim assuntos em questão que estão sendo abordados, beleza? A linguagem é normalmente corrente, mas apresenta com frequência preocupações estilísticas. É um texto jornalístico de autor, ou seja, ela é assinada. Em algumas notícias é comum a gente não acabar vendo ali o nome do autor da notícia, mas na reportagem é sempre interessante a gente ver e observar essa característica dela, tá certo? A assinatura do repórter. Vamos lá. Estrutura. Por norma, a reportagem, ao contrário da notícia, é um texto jornalístico longo. Então, enquanto a notícia ela tenta ser um texto curto, objetivo, claro, no caso da reportagem, ele não
se reduz tanto assim nessa questão, certo? Ele é um texto que justamente vai aproveitar o máximo possível o seu espaço, certo? Para discutir e abordar o tema proposto em várias dimensões diferentes. O desenvolvimento do texto é aberto, segue a cronologia dos fatos e não a técnica da pirâmide invertida, como acontece na notícia. Essa pirâmide invertida que a gente está falando se refere justamente à questão do lead. Que na notícia a gente vai ver no primeiro parágrafo as questões como o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e o por isso, quais foram as consequências. Tá certo? Na reportagem, a gente pode ter esses elementos aí, tá certo? Apresentados no primeiro parágrafo, dentro do contexto, mas o que vai ter mais relevância vai ser justamente a questão aí, ó, das perguntas que vão tentar ser respondidas, que é o como e o porquê, que tentam aí justamente explicar ao leitor sobre esse tema que está sendo abordado. A reportagem estrutura-se da seguinte forma. Primeiro, nós temos ali o título, que ele encabeça a reportagem, deve ser preciso e apelativo, com o intuito de despertar o interesse do leitor, pode-se fazer acompanhar de um antitítulo ou de um subtítulo que o complementa. No caso, se fosse uma notícia, a gente chamaria ali de manchete e olho da manchete, tá certo? A introdução, que é o parágrafo de entrada ou o parágrafo guia, é o primeiro parágrafo, que resume em letra destacada os fatos. Tem como objetivo captar a atenção do leitor e introduzir o tema. Corpo da reportagem. Temos ali os parágrafos seguintes, nos quais o repórter narra detalhadamente os acontecimentos da opinião suas e de personagens intervenientes. Comprova fatos com recurso a fotografias, gráficos e testemunhos. Então aí, ó, temos aí o trabalho justamente com a questão dos fatos, tá certo? Nessa questão aí da reportagem. Mas ele não fica preso justamente a fatos recentes. Ele vai abordar os fatos e vai também fazer aí um intercalamento com outros elementos importantes para fundamentar essa reportagem. Detalhe sempre, ó, quando está trabalhando com gêneros jornalísticos, independente se é notícia, reportagem, ele sempre vai ter ali algum ponto, certo? Que a gente vai chamar de fonte. Algum elemento ali que vai embasar esse ponto a ser destacado, esse texto a ser destacado, tá certo? E é claro, isso precisa ter credibilidade, precisa ser verdadeiro, ok? Vamos lá, a linguagem. A linguagem da reportagem deve ser clara, viva e direta, privilegiar a função informativa, elabora, embora não exclua as funções emotiva e poética. Usar o discurso na terceira pessoa, por exemplo, no caso aí, ele, dele, ainda que possa incluir o discurso de primeira pessoa, eu, meu, a fim de expressar o ponto de vista do repórter. Usar linguagem corrente, podendo conter algumas preocupações estilísticas, ou seja, a forma ali como você vai apresentar o seu texto. Incluir o discurso direto, quando pretende revelar depoimentos ou comentários, testemunhas dos fatos. Bom, essas aqui seriam algumas das características básicas com relação ao gênero reportagem, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender aqui com relação a essa videoaula. Foi uma videoaulazinha um pouquinho mais curtinha, falando justamente sobre esse gênero em específico. Professor Michel se despedindo, até a nossa próxima videoaula.